Bom dia, queridos. Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar aqui mais uma semana com a nossa lição do dia para acompanhar a gente. E vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar com vocês as minhas experiências, né? E hoje de manhã, assim, a experiência que veio para mim foi um pensamento, na verdade, né? Que a gente tem muitos diálogos mentais, principalmente assim, conversando com outras pessoas, né? Quando a gente tá com algum conflito na mente, então a gente fica lá tagarelando, conversando com a pessoa que a gente quer resolver alguma pendência, ou enfim, algum conflito qualquer que seja, né? E aí me veio na mente assim, tu continua vendo essa pessoa como separada. Tu continua te vendo como Ana, fulano como Maria, ciclano como João. Não tem como ir um nível além se continuar com esse pensamento. De verdade não existe Ana, não existe João, não existe Maria, né? A individualidade não existe. O indivíduo, o João, Maria, Beltrano, Ciclano, não existe. Somos todos uma única mente com essa roupagem de personagem e a gente precisa passar esse nível no nosso treino. É muito necessário para que a gente troque de nível nesse sentido. Não existe individualidade, não existe indivíduo, não existe a minha mãe fulana, não existe meu pai ciclano, minha filha ciclana, minha irmã, meu irmão, o vizinho, o chefe fulano, o marido fulano, né? Isso tudo é porque a gente continua muito identificado com o ego, com o corpo, com o indivíduo, e a gente precisa mudar esse nível, sabe? Passar por essa provinha, subir de nível, parar de se enxergar como indivíduos, porque isso é totalmente o ego. Então, o nosso treino, além das lições do dia, todas essas lições, na verdade, estão com essa lição introduzida dentro dela ali, mesmo que seja escondida, tá ali. E todos os dias, principalmente com a jornada, acompanhando com a jornada do Kenneth, ele tá sempre batendo na mesma tecla, né? Não existe mundo, a gente é uma mente e é o único filho de Deus. Então, todos esses monte de indivíduos aí são umas roupagens de personagens para a única mente que existe. Então, a gente precisa muito olhar para isso. O quanto a gente ainda separa. O quanto a gente ainda divide, o quanto a gente ainda acredita que aquele lá é outro, diferente de mim. Então, não sei se vocês estão aí no mesmo treino que eu, mas eu achei importante compartilhar esse pensamento que me veio logo de manhãzinha. E, então, sejam bem-vindos para a nossa lição 45, que diz: Deus é a mente
com a qual eu penso. Mais uma vez, vamos pedir para que Jesus faça a troca. Troca, Jesus, os meus pensamentos pelos teus, os meus comportamentos pelos teus, a minha guiança de todo o meu dia pela tua guiança e do Espírito Santo. Para que eu esteja o dia todo conectada com a mente certa, guiando meus pensamentos, minhas atitudes. Porque se Deus é a mente com a qual eu penso, é totalmente possível que a gente passe o dia todo com os pensamentos de Jesus, né? A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. É por isso que quando a gente se conecta com Jesus, com o Espírito Santo, Jesus ensina da gente pedir que os nossos pensamentos sejam substituídos. Esses pensamentos que a gente acha que são da gente, que eles cada vez fiquem mais imperceptíveis, mais inaudíveis, e que os pensamentos da nossa mente certa, que é a mesma mente de Jesus, é a mente crística, que ela esteja cada vez mais presente na nossa mente, no nosso dia, com tudo que a gente experiencia nessa sala de aula aqui. Isso é assim porque nossos pensamentos reais estão com Deus, nossos verdadeiros pensamentos, não esses aqui dessa mente tagarela que faz cenas e novelas e dramas e... Essa, mais uma vez, é aquela roupagem da individualidade, do ser indivíduo, João e Maria. Perceba na próxima discussão que Jesus identifica nossos pensamentos reais com a mente de Cristo. Agora, eles não são nada do que pensas que pensas. Então, os nossos pensamentos reais não são nada do que a gente pensa, que pensa. Do mesmo modo que nada do que pensas, que vês, está relacionado com a visão de forma alguma. Lembra da lição de ontem? Que Deus é a luz na qual eu vejo. Então, o que eu vejo com os olhos físicos nada tem a ver com a visão verdadeira, com a nossa visão verdadeira. Assim como esses pensamentos, inclusive aquele que eu estava falando para vocês ali, de ficar aqui na tagarelice mental de o que eu vou falar para fulano, como que eu, né? O que eu vou dizer para ele, como que eu vou me comportar com ele. Esses pensamentos todos que dividem, que tratam o Joãozinho como Joãozinho e eu como Mariazinha, é um pensamento de divisão. Então, como que pode ser o meu verdadeiro pensamento? Da mente certa, não é? Então, esses pensamentos não são nada do que pensas que pensas. Do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Jesus está sempre zombando um pouco de nós. Esse Jesus é uma figura. Ai, ai. Dizendo-nos que nós só pensamos que pensamos. E que só pensamos que vemos, né? Não, ele em cada frase tá dizendo assim, né? Tô sonhando. Tu acredita que tá vendo? Tu acredita que tá pensando? Mas isso não tem nada a ver com a realidade.
estás totalmente iludido por ti mesmo, né? Porque na verdade é a gente o tomador de decisões, que escolhe acreditar no ego. Assim como é o nosso tomador de decisões que escolhe a cada instante escolher o professor, o Espírito Santo, ao invés do ego. De fato, não estamos pensando ou vendo de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real. Nossa, gente, olha essa frase, tá? É da lição 45. Não é comentário do Kennedy, é da lição. Jesus falando. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Tá muito distante. E aí o Kennedy então vai comentar isso aí. Outras palavras poderiam substituir essas. Poderíamos dizer, por exemplo, que não existe relação entre o que Deus é e o que o mundo pensa que Deus é. Demais para as teologias do mundo. Verdade. Voltando à lição do livro de exercícios, vemos uma afirmação do nível 1. Não há absolutamente nada, nenhum terreno intermediário entre a verdade e a ilusão. Verdade é verdade, ilusão é ilusão, e não há meio termo para isso. Todas as vezes em que pensamos que entendemos algo, tal compreensão não pode ser real porque estamos envolvidos apenas com os nossos próprios pensamentos. Os nossos pensamentos nunca são reais. Caramba. O propósito de um curso em milagres não é nos levar a uma compreensão de Deus, mas a uma experiência do seu amor. Sim, porque para compreender Deus, para alcançar o conhecimento de Deus, Deus é que vai dar o último passo, lembra? Que a gente vai retirando os véus de ilusão, né? A gente vai, com o treino de um curso em milagres, a gente vai tirando todos os véus da ilusão. Quando não tiver mais nenhum véu, porque esse véu, ele distorce a verdade. Então, enquanto a gente estiver olhando através desse véu, a gente vai estar distorcendo a verdade. Quando não tiver mais nenhum véu para distorcer nada, então Deus vai dar o último passo para que a gente volte a ser unificado e compreenda o que é Deus, tenha o conhecimento do que é Deus novamente. Aí é o acordar do sonho mesmo. Então, enquanto a gente vai tirando esses véus de ilusão, a gente ainda não compreende Deus, mas a gente pode experienciar o seu amor, ter uma experiência do seu amor. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que traz a memória de Deus em nós. Então a gente pode experienciar. Isso se dá também através dos milagres, porque no céu, a nossa mente no céu, ela não precisa de milagre nenhum. Os milagres só existem para ser experienciados aqui, no sonho. Então, os milagres existem para nós,
enquanto a gente está no sonho, porque no céu ninguém precisa de milagre. Só que então, para a gente viver essa experiência do amor de Deus, precisamos escapar da escuridão da nossa culpa e ódio, que é retirando esses véus. A seguinte afirmação da introdução ao esclarecimento de termos, que é um outro livreto dentro de um curso em milagres, expressa essa meta da experiência ao invés da compreensão. Exatamente. É o que ele diz. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária para que a gente vá lembrando de casa. É para essa experiência que o curso está dirigido. É exatamente para essa experiência que o curso foi feito, para que a gente lembre de casa. Vá lembrando de casa, entende? Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza, só aqui na experiência, né? Na experiência. Quando a gente experiencia o milagre, a gente começa a ver coerência e termina a incerteza, a dúvida. Também podemos nos lembrar dessas linhas maravilhosas do texto. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. E aqui volta para a lição. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas que vês tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus, portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. São os mesmos pensamentos, pois são pensados pela mesma mente. Essa mente sempre com um M maiúsculo, né? Compartilhar é fazer com que seja igual, ou fazer com que seja um. E os pensamentos que pensas com a mente de Deus não deixam a tua mente, porque pensamentos não deixam a sua fonte. O princípio extremamente importante de que ideias não deixam sua fonte aparece pela primeira vez aqui, no livro de exercícios, né? Embora já tenhamos falado sobre ele muitas vezes. Jesus o menciona novamente mais tarde nas lições, e ele está no centro dos seus ensinamentos através dos 3 livros. Para dizer de outra forma, esse princípio de que ideias não deixam sua fonte é a expiação, é a correção, que reflete a verdade imutável de que somos uma ideia ou pensamento na mente de Deus e nunca deixamos nossa fonte. Isso significa que a separação nunca aconteceu. Olha o que somos, nós somos um pensamento de Deus, somos um pensamento na mente de Deus. E olha o que esse pensamento fez. Pareceu fazer, né? Nós, portanto, estamos dizendo que todos os pensamentos, se são reais, nunca deixaram sua fonte. Ainda que acreditemos ter deixado Deus e estejamos adormecidos no sonho, ainda podemos ter reflexos desses pensamentos.
Mais uma vez, nessas passagens, Jesus não está fazendo uma distinção entre pensamentos reais e o reflexo dos pensamentos reais. Mais uma vez, nessas passagens, Jesus não está fazendo uma distinção entre pensamentos reais e o reflexo dos pensamentos reais. Então quer dizer que a gente pode sim se conectar com os nossos pensamentos. Pessoal, tem construção aqui do lado, tá? Portanto, os teus pensamentos estão na mente de Deus, assim como tu estás. Eles também estão na tua mente, onde Ele está, onde Deus está. Como és parte da sua mente, assim também os teus pensamentos são parte da sua mente, da mente de Deus. Tudo é uma vez que ideias não deixam sua fonte. A mente que pensamos ser é irreal, em contraste com a mente de Cristo, estado de Jesus aqui. Mais uma vez. Tudo é uma vez que ideias não deixam sua fonte. A mente com N minúsculo que pensamos ser é irreal, em contraste com a mente de Cristo, estado de Jesus aqui. Esse é ainda outro exemplo de como a linguagem do livro de exercícios não é, falando de forma estrita, teologicamente correta. Uma vez que o perdão é impossível em Deus. Uma vez que o perdão é impossível em Deus, como devemos ver em um momento, nossos pensamentos de perdão, na realidade, não têm nada a ver com Deus também. Sim, né, gente? Uma vez que o perdão é impossível em Deus, a gente não precisa de perdão, não precisa perdoar nada em Deus. Porque em Deus nós somos perfeitos. Então, nossos pensamentos de perdão, na realidade, não tem nada a ver com Deus também, porque no céu tudo é perfeito. A gente não precisa de correção, não precisa de expiação, não precisa de nada disso. E a gente sempre esteve lá, a gente nunca saiu de lá, a gente não precisa se iluminar para ser perfeito, a gente já é iluminado. A gente já é. A gente só tá sonhando que a gente deixou de ser em algum momento, o que a gente não é. Mas, propriamente, o perdão é o reflexo do pensamento de Deus. Então, Jesus diz, então, onde estão os teus pensamentos reais? Hoje, tentaremos alcançá-los. Teremos que olhar para a tua mente procurando-os, porque é lá que eles estão. Ainda tem que estar lá porque não podem ter deixado a sua fonte. O que é pensado pela mente de Deus é eterno, sendo parte da criação. A função do Espírito Santo é manter aqueles pensamentos em nossas mentes, os quais, apesar das divagações da nossa mente, permanecem em sua fonte. A projeção é uma defesa poderosa e persuasiva. No entanto, ela não pode desafiar o princípio básico de que ideias não deixam sua fonte. Se somos uma ideia de Deus e ideia não deixa a sua fonte, então nunca deixamos Deus. Essa
sabe aquelas premissas lógicas, de lógica, quando a gente aprende lógica na escola? Então, é isso. Bem lógica, né? Então, se somos um pensamento de Deus, se ideias não deixam sua fonte, então nunca deixamos Deus. É o nosso aprendizado desse fato salvador que o ego continuamente tenta impedir. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. A sentença 2 parece dizer o oposto exato da passagem do capítulo 16 que já citei. Tua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar todas as barreiras que construíste contra ele. Exatamente, porque aqui ele está dizendo que nós vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Mas nessa passagem do texto, ele diz que a gente não precisa buscar. Então, ele diz nesse capítulo 16, né, que a nossa tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar as barreiras que a gente construiu contra ele. Mas agora, Jesus está dizendo aqui no exercício para a gente tentar deixar o irreal e buscar o real. Então, por isso que o Kennedy está falando aqui que parece que Jesus está se contradizendo, assim, está sendo contraditório, né? Pois aqui as palavras dizem que você deveria buscar a verdade. Essa é ainda outra indicação do seu uso inconsistente de palavras. No entanto, é igualmente verdadeiro que os princípios que ele ensina nunca variam e são consistentes, como o restante do parágrafo deixa claro. Em outras palavras, encontramos a verdade, o real, por primeiro encontrarmos a ilusão, o irreal. Porque se tu tira o véu da ilusão, o que tem lá atrás que tu vê concomitantemente? Então, é concomitante, é junto, é ao mesmo tempo. Se tu desvenda o que é o irreal, o verdadeiro aparece. Então, em outras palavras, encontramos a verdade, o real, por primeiro encontrarmos a ilusão, o irreal, e depois a deixarmos por decidirmos contra ela. Hoje, os nossos 3 períodos de prática de 5 minutos terão a mesma forma geral que usamos na aplicação da ideia de ontem. Vamos tentar deixar o irreal e buscar o real. Vamos negar o mundo, a ilusão, em favor da verdade. Não deixaremos que os pensamentos do mundo nos detenham. Não deixaremos que as crenças do mundo nos digam que aquilo que Deus quer que façamos é impossível. Ao invés disso, tentaremos reconhecer que só aquilo que Deus quer que façamos é possível. A maneira de buscarmos a verdade e o que é real é negando o irreal. A maneira de buscarmos a verdade e o que é real é negando o irreal. O que negamos olhando para os nossos pensamentos irreais com Jesus. Novamente, quando olhamos com Ele para nossos julgamentos, ódio e culpa, eles desaparecem. Viu só? Tem até uma colega nossa aqui que deixou num outro vídeo o quanto ela sente culpa, que ela diz que ela já nasceu com culpa, né? Todos nós. Na verdade, ego e culpa andam juntos, então todos nós que parecemos estar aqui nesse sonho temos culpa. E tem aqueles que dizem que não se sentem culpados por nada. Ainda tem aqueles que dizem, eu não sinto culpa de nada, eu faço tudo certo.
eu não prejudico ninguém, eu faço tudo certinho, eu não sinto culpa. Eu conheço pessoas assim. Mas só por ela achar que está andando aqui nesse mundo como um ser individual, já mostra que ele carrega culpa. E lembrem, o ego é um só. Não existem vários egos caminhando por aí. O teu ego que sente culpa é o mesmo ego daquele que diz que não sente culpa, mas a culpa tá lá, intrínseco ao personagem no sonho. Então todos nós carregamos culpa. E a gente tem que olhar para ela com Jesus. Jesus, estou sentindo culpa em relação a isso. Estou sentindo culpa porque gostaria de ajudar fulano e não posso, e não consigo, e estou me sentindo impotente em relação a isso. Me ajude a olhar para isso, Jesus. Mas sempre vá até Jesus para olhar para essa culpa. Porque ela é uma sombra. Lembra que a gente está sempre falando para a gente não tentar olhar para o monstro no escuro? Para o monstro na parede no escuro? Não tentar ir procurar um barulho estranho que tem lá fora no escuro? A gente precisa sempre ligar a luz para ir olhar para esse monstro, a gente precisa ligar a luz. Por quê? Porque daí a sombra, o monstro, vai desaparecer com a luz, que daí não vai ter mais como fazer uma sombra do casaco na parede. Ou, se tu ligar a luz e for lá fora, tu vai enxergar que foi o gatinho que fez barulho lá. É uma analogia, mas todas as nossas sombras precisam ser olhadas com Jesus e não sozinhos, porque sozinhos o ego vai fazer com que a culpa fique cada vez maior, com que o monstro fique cada vez maior, com que o ódio fique cada vez maior. Porque daí ele vai criando novelinhas e mais novelinhas. Ah, porque fulano fez isso, porque fez aquilo, porque me traiu, porque deve estar me traindo há muito tempo. Então, a gente não olha para o ódio, para a culpa, para medo, para julgamento sozinho. Porque o ego vai transformar isso em um monstro muito maior. A gente vai a Jesus, olha por cima do campo de batalha, junto com Jesus. Então, eles podem se desfazer. Mas é só com Jesus e com o Espírito Santo que a gente consegue isso. Então, novamente, quando olhamos com Jesus, o Espírito Santo, para nossos julgamentos, ódio e culpa, eles desaparecem, deixando apenas a verdade. Na realidade, o próprio processo de olhar é o que cura. Ai, que coisa linda! Sim, porque a gente tá no automático do dia a dia, aquela raiva, aquele ódio, a gente vai botando para baixo do tapete se não dá tempo de pensar na hora, né? A gente vai botando tudo para baixo do tapete. Então, a gente não tá olhando para aquilo. Mas quando a gente observa a mente e aquilo chama atenção e a gente vai e entrega, olha, Jesus, Espírito Santo, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu tô pensando isso, isso, isso. Corrige a minha mente. Substitui esses pensamentos ilusórios de julgamento, de ódio, de culpa, de medo. E substitui pelos meus pensamentos verdadeiros. Ai, que lindo, gente! Na realidade, o próprio processo de olhar é o que cura. Como já discuti no prelúdio, não é olhar para a culpa que preserva sua existência ilusória. Essa é a função do mundo e do corpo. Impedir-nos de olhar para dentro. Porque olhar para dentro é olhar para a mente. Olhar para dentro é olhar para a mente.
Portanto, olhar sem culpa ou julgamento para a nossa decisão de sermos culpados. Escuta. Portanto, olhar sem culpa ou julgamento para a decisão de sermos culpados, a desfaz a culpa. Então, não julga. Olha para a tua decisão de ter se sentido culpado porque não pôde ajudar, de se sentir culpado porque ajudou e não deu certo, sentir culpado porque fez, sentir culpado porque não fez, sentir culpado porque disse, sentir culpado porque não disse. É uma decisão. O teu tomador de decisões decidiu se sentir culpado. Mas isso não precisa ser assim. Então, só de olhar para essa culpa, para esse julgamento, para esse ódio e ver que foi uma escolha, se sentir assim, tu sabe agora que pode escolher diferente. E isso vai desfazer a culpa, o julgamento, o ódio, o medo. Vou ter que repetir essa frase de novo, porque senão a gente se perde. Portanto, olhar sem culpa ou julgamento para a nossa decisão de sermos culpados a desfaz, transferindo sua substância de uma sólida parede de granito pesada, opaca e impenetrável para um frágil véu que não tem o poder de manter a luz distante. Devemos retornar a esse tema importante repetidamente antes da nossa jornada através do livro de exercícios estar completo. Também tentaremos compreender que só aquilo que Deus quer que façamos é o que queremos fazer. E também tentaremos lembrar-nos de que não podemos falhar em fazer aquilo que Ele quer que façamos. Há todas as razões para que nos sintamos confiantes de que hoje teremos sucesso. Só porque é a vontade de Deus. É pouco? Jesus está nos lembrando aqui do nosso propósito em fazermos o livro de exercícios e estudarmos seu curso. O que realmente queremos fazer é ser uma expressão da vontade de Deus. Ainda que, estritamente falando, Deus não nos faça fazer nada. Lembra que Deus não entende e não vê separação? Portanto, ele não sabe o conteúdo do nosso sonho. É como se a gente estivesse na cama, dormindo, sonhando, e o nosso pai ali do nosso lado, nossa mãe, zelando pelo nosso sono. Eles não conseguem entrar lá dentro do sonho. Mas o Espírito Santo, sim. Ele não consegue entrar dentro do sonho porque ele não pensa separação. Deus não pensa separação. Portanto, ele não... Se Deus pensasse separação, gente, não tinha volta. Eu não conseguia entender como, por que Deus Todo-Poderoso não pode, não tem condições de entrar dentro do nosso sonho. Como? Se Deus é Todo-Poderoso, como que Ele não pode? Como que Ele não sabe o conteúdo do sonho do filho? Como que Ele não sabe? Porque então Ele teria pensado separação assim como a gente pensou. Para que Ele entrasse nesse sonho de separação, de que eu sou Joãozinho, tu é Mariazinha, e que são indivíduos separados, Deus teria que ter pensado separação também. E aí sim não ia ter volta para nós. Mas Ele nunca, jamais pensou separação. Mas Ele fez o Espírito Santo, que é a memória do céu em nós.
para que a gente acorde desse sonho de separação. Então, por isso que ele está falando estritamente, Deus não nos faz fazer nada. Porque a gente continua no céu. O que Deus precisa fazer a gente fazer? Mais uma vez, e dificilmente pela última, vemos Jesus apelando para a nossa motivação da mente certa. Queremos aprender suas lições, porque elas vão fazer com que nos sintamos melhor. Mas vamos voltar ali. Então, Jesus está nos lembrando aqui do nosso propósito em fazermos o livro de exercícios e estudarmos seu curso. O que realmente queremos fazer é ser uma expressão da vontade de Deus. Lembra que tudo que a gente fizer aqui vai ser uma expressão da verdade, um reflexo da verdade, mas ainda não o conhecimento? Então, tudo que a gente fizer aqui vai ser uma expressão da vontade de Deus no céu. Não que verdadeiramente Deus esteja querendo que a gente faça alguma coisa aqui dentro do sonho. Comece os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto, pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete-a outra vez e dize gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. A maneira de ir ao eterno, o Kenneth explica aqui, é através dos seus pensamentos irreais, que você traz para os reais do Espírito Santo. Você encontra Deus atravessando o sistema do ego, o que começa com sua experiência de si mesmo como um corpo. A seguir, você percebe que seu corpo é uma projeção dos pensamentos irreais de separação, especialismo e culpa da mente, que você leva aos pensamentos reais do Espírito Santo. E depois eles se vão, deixando apenas a verdade. Esse processo de atravessar o irreal em direção ao real, lembra? Aquele movimento assim da superfície para dentro. Esse processo de atravessar o irreal em direção ao real, a essência do perdão, é poderosamente descrito na seguinte passagem do texto, que fala sobre a nossa jornada através do círculo de medo até Deus, com o Espírito Santo como nosso guia e companheiro. Então tem essa passagem do texto que Jesus diz: no entanto, Deus pode levar-te até lá, além de todo o medo. Se estiveres disposto a seguir o Espírito Santo através de aparente terror, confiando em que ele não te abandonará e não te deixará lá. Pois não é o seu propósito amedrontar-te, não é o propósito do Espírito Santo te amedrontar, mas apenas o teu, o do ego. Tu és profundamente tentado a abandonar o Espírito Santo no primeiro círculo do medo, mas ele quer conduzir-te em segurança através disso e muito além. Sob todos os pensamentos sem sentido e ideias loucas com as quais entulhaste a tua mente, estão os pensamentos que no princípio pensaste com Deus.
Esses não são pensamentos que normalmente vemos como pensamentos, pois Jesus fala de uma expressão da vontade de Deus: unicidade, verdade e amor. Ainda que não estejamos conscientes deles, esses pensamentos, apesar disso, permanecem guardados em segurança em nossas mentes certas até o momento em que escolhermos apenas a eles. Jesus faz a mesma afirmação nessa passagem tocante logo no início do texto. Eu a cito em sua totalidade. Capítulo 5. Como pode tu, que és tão santo, sofrer? Como pode tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti. E nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha para que possa ser sempre nossa. Ai, Jesus querido, eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Que linda essa passagem. Eles estão lá na tua mente agora, completamente imutáveis. Eles sempre estarão na tua mente exatamente como sempre estiveram. Tudo o que pensaste desde então mudará. Mas o fundamento sobre o qual isso se baseia permanecerá totalmente imutável. Esses pensamentos, refletindo o amor de Deus, estão sempre conosco, totalmente imutáveis. Nós os encobrimos com pensamentos confusos e sem sentido, e Jesus está nos ajudando a descobrir a verdade que está em nós. No final, devemos acabar reconhecendo que esses pensamentos insanos foram inventados. Seu poder aparente não teve efeito sobre a verdade. E essa verdade é o reino do céu, lembrado na terra. É esse fundamento que os exercícios para o dia de hoje são dirigidos. Aqui a tua mente está unida à mente de Deus. Aqui os teus pensamentos e os seus, os de Deus, são um só. Para esse tipo de prática, apenas uma coisa é necessária. Aproxima-te dele
como te aproximarias de um altar dedicado a Deus Pai e a Deus Filho no céu. Jesus novamente está nos impelindo a levar essas lições a sério e nos lembrarmos por que as estamos fazendo. No entanto, não estamos levando-as a sério se não as aplicarmos, que é o motivo pelo qual nossa vigilância se torna tão importante. No texto, Jesus explica que altares são devoções. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora, que são as nossas metas do mundo. A tua devoção dividida te deu as duas vozes, do ego e a do Espírito Santo. E tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. O chamado do ego ou o chamado do Espírito Santo. Por isso que quando eu faço as minhas meditações, eu coloco todos os meus pensamentos, meus julgamentos, medos, raiva, mágoa, tudo que não é de Deus. Eu me imagino colocando tudo isso dentro de um saco, chamando Jesus, indo até Jesus, pegando a mão dele e indo num altar bem lindo, iluminado, para entregar todo aquele meu saco de porcaria e pedir para o Espírito Santo trocar pelas dádivas dele. Então, todas as dádivas porcarias que só me trazem sofrimento, eu vou lá e entrego para ele e peço que sejam trocadas pelas dádivas dele. E assim somos instruídos a reconhecer qual chamado é mais valioso para nós. E é a nossa prática, a nossa vigilância que vão reforçar o que realmente queremos. Se a gente não pratica, a gente só está fortalecendo ouvir o chamado do ego. Estamos escolhendo, seguimos escolhendo o ego. E não escolhendo o Espírito Santo, não escolhendo Deus. Cada vez que a gente mantém um pensamento de medo, de raiva, de mágoa, de julgamento, e a gente fica mantendo ali, ó, naquela tagarelice mental, fica mantendo, a gente está dizendo sim para o ego e não para o Espírito Santo. É isso que a gente está fazendo. Então, a escolha é parar no mesmo momento com aquela tagarelice e entregar essa dádiva, botar num saco de lixo e entregar lá para o Espírito Santo e dizer, eu quero trocar. Pois tal é o lugar que estás tentando alcançar, o céu. Tu provavelmente ainda não és capaz de reconhecer quão alto estás tentando ir. No entanto, mesmo com a pouca compreensão que já ganhaste, deverias ser capaz de lembrar-te a ti mesmo que isso não é nenhum jogo vão, mas um exercício em santidade e uma tentativa de alcançar o reino dos céus. Mais uma vez, somos solicitados a nos lembrarmos da importância dessas lições para nós, sendo a aplicação prática e específica dos princípios do texto. A sinceridade em nosso desejo de voltar para casa vai ser refletida em nosso comprometimento com essa prática contínua. Portanto, Jesus diz na primeira sentença do parágrafo 9, no período de prática mais curtos para o dia de hoje, tenta lembrar-te do quanto é importante para ti
compreender a santidade da mente que pensa como Deus. Deveria estar evidente nesse momento, através da sua contínua ênfase, o quanto Jesus acredita que essas lições são importantes e o quanto elas deveriam ser importantes para nós. Devemos discutir agora como essa importância será medida por nossa disponibilidade de liberarmos nosso investimento no especialismo. A lição termina com esse apelo final de Jesus para escolhermos contra. Afasta-te. Escolhermos contra os pensamentos do nosso ego, a favor dos seus lembretes sobre os pensamentos que compartilhamos com Deus. Dedica 1 ou 2 minutos enquanto repetes a ideia ao longo do dia para apreciares a santidade da tua mente. Afasta-te, por menos tempo que seja, de todos os pensamentos que são indignos daquele de quem tu és o anfitrião. O Espírito Santo. Somos os anfitriões do Espírito Santo. E agradece-lhe pelos pensamentos que ele está pensando contigo. A gratidão é um tema importante em um curso em milagres e um ao qual devemos retomar com frequência. O cerne dessa gratidão é que Deus nunca deixou de ser quem Ele é, apesar de todas as nossas tentativas insanas de fazer com que fosse outra coisa. Então Deus nos mostra que apesar de todas as insanidades que a gente faz nesse sonho aqui, Ele não muda. E se Ele não muda, o nosso verdadeiro ser não muda também. É isso que a gente tem que ensinar. Lembra que tudo que a gente estende, tudo que a gente ensina, a gente aprende? Então a gente precisa ensinar, principalmente para as crianças, para os filhos, que não importa o que eles fizerem, a birra que eles fizerem, o que eles fizerem, o nosso verdadeiro ser não muda. Que eu não vou amar mais ou amar menos o filho conforme ele se comporta, porque eu sou filho de Deus imutável, nada é capaz de mudar o filho de Deus. Se isso fosse verdade, de que algo pudesse mudar o amor, que o amor fosse sensível ao que acontece, então realmente poderia ser verdade que Deus é mutável e de que Ele está lá no céu punindo os filhos que estão pecando contra Ele. Mas não, Deus é imutável e puro amor. E com isso a gente conclui essa lição linda. Vamos treinar bastante. Jesus está chamando bastante a nossa atenção no sentido de disciplinar a nossa mente na escolha. Olhar para os pensamentos e escolher de novo. Olhar para a culpa e escolher de novo. Olhar para o julgamento e escolher de novo. A cada segundo que a gente se lembrar, que a gente observar e dizer: estou escolhendo o ego de novo, estou escolhendo a culpa de novo, estou escolhendo o julgamento de novo, mas eu sei que eu posso escolher diferente. Te entrego essas dádivas aqui do mundo, Espírito Santo, e troco pelas tuas. Deus é a mente com a qual eu penso. Uma excelente segunda-feira para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!